no chat, ou abrir o microfone, para a gente poder já iniciar, já gerar essa discussão aqui, tá? Júlia, tem uma pessoa pedindo aqui. Eu já liberei. Já liberou, né? Já. É Carla. Sei. Conseguiu entrar, Carla? Deixa eu ver. Sim, ok. Ok, Luciana está entrando. Então, sejam bem-vindos a essa encontro inaugural, que nós vamos falar sobre os riscos psicossociais e saúde mental no trabalho, como identificar, acompanhar e prevenir. É um tema completo, complexo, e claro que a gente nem se propõe a esgotar aqui o tema. A grande maioria dos colegas, e aí vocês podem até colocar no chat aqui, quem é de RH, quem é da psicologia, quem participa de grupos de estudos na academia. Né? Quem é da segurança, né? Quem é da segurança. E o nosso objetivo aqui é ter essa troca, inclusive essa conexão entre a academia e, de fato, o ambiente, o mercado de trabalho. Infelizmente, às vezes a gente vê uma situação assim. Na teoria é uma coisa e na prática é outra. Eu sei que isso acontece. Mas a tentativa é de aproximar a teoria da prática. Raro, Mari. É raro. Eu sei mas acontece muito. É raro, mas acontece. Eu sei que essa questão dos riscos psicossociais, por exemplo, tem empresas com muito receio de fazer e demonstrar de fato que existe um risco, colocar no PGR, se comprometer, né, com essa situação. Mas eu também vejo possibilidades, né, para que essa empresa, de fato, faça um mapeamento e, a partir desse mapeamento, faça uma intervenção de verdade, né, com a saúde mental dos trabalhadores. E aí eu trago aqui esse estudar para transformar o novo olhar para a saúde mental no ambiente corporativo. A comunidade ela tem esse objetivo de a gente trocar experiências, trocar prática, trocar aprendizados sobre essa temática e também expertises, né? Nós somos uma comunidade que nós tivemos 3 encontros no formato presencial, que a gente fez cada um com a sua temática. Nós tivemos o primeiro, que foi ano passado, o primeiro e o segundo foi ano passado, e nós já tivemos um esse ano, que inclusive o de janeiro foi com temática Cuidar de Quem Cuida, foi muito bacana, foi facilitado pelo Davi Fiuza, que é personal nutricionista, pela Gabi Rodrigues e pela Gleice, que foi essa questão de planejamento. Então foi muito bacana mesmo, e foi uma grande felicidade e honra conhecer o trabalho delas, né, da Gleice e da Gabi. E a ideia é que a gente vá, ao longo desse ano, facilitando mais encontros no formato presencial. Mas esse encontro é muito... A gente sempre sai desses encontros com gostinho de quero mais. Claro que nunca dá para aprofundar as temáticas, né? Em breve a gente vai apresentar como que vai ser o nosso próximo encontro. Então, começo com uma pergunta. Por que para você é importante estudar saúde mental e trabalho? Por quê? Por que estudar saúde mental e trabalho? Vão colocando aqui no chat, gente. Para quem é psicólogo, para quem é do RH, para quem é da área da saúde e segurança, para quem é líder. Por que vocês acham que é importante para cada um de vocês, para cada um de nós, estudar sobre essa temática? Eu trago aqui minhas inquietações e por que para mim é importante. Para mim é importante porque vai ajudar o colaborador que está em sofrimento emocional dentro do ambiente de trabalho. Eu entendo que, além de conhecer sobre a psicologia clínica, por exemplo, eu preciso entender também sobre psicologia do trabalho, sobre relações de trabalho, mesmo não atuando como psicólogo do trabalho, para atuar em plantão psicológico, eu preciso entender minimamente como que se organiza ali a hierarquia do trabalho, para oferecer melhor suporte para o RH, liderança e demais áreas da empresa. Essa semana eu tive uma reunião com um RH que apresentou determinado atestado, abre CAT, não abre CAT, vai para o INSS, volta com B91, né, que é a doença relacionada ao trabalho. Então, a gente precisa entender essa linguagem e para ajudar na minha saúde mental enquanto trabalhadora. E aí eu quero saber de vocês
Deixa eu ler aqui, as pessoas estão respondendo aqui. Está ouvindo? Estou ouvindo sim. Tá? Então, Priscila está falando porque é fundamental para o desenvolvimento de todas as áreas da nossa vida. Sim. A Renata, apoiar empresas e colaboradores no bem-estar emocional. A Glícia, né, fundamental para nortear trabalho, dar subsídios para os profissionais que atuam na área. Marília, boa noite, sou psicóloga. Carla, porque vejo a necessidade desse tema cada vez maior no dia a dia da empresa. A Dina está só se apresentando. A Gesiane, existem muitos colaboradores que carregam uma carga emocional que não conseguem lidar com essas situações e tudo se acumula. Né? A Taina, estamos em constante relação com pessoas que estão com todos... Mudou aqui, peraí. Passou aqui. Taina, né? Estamos em constante relação com pessoas que estão por todos os lugares, principalmente dentro das organizações. A Luciana, acredito que o dinamismo do mercado, trabalho, as mudanças comportamentais são fundamentais para o equilíbrio como um todo, né? Então, por isso que ela vê a importância. Aqui o DP, para mim, é muito importante, porque nada melhor que um clima agradável e saudável para passar horas em um ambiente. A Luciene, para me sentir humana e entender que o outro também é. Nossa, o pessoal está afinado aqui. A Raimunda, saúde mental é essencial para o desenvolvimento individual e para o desempenho nas organizações. A Glícia, tema de muita relevância, muitas pessoas afetadas no campo da saúde mental, sejam por questões relacionadas ao trabalho ou outras que acabam interferindo nas relações de trabalho. E o Bruno, projeções da OSM indicam... Opa, passou agora aqui que não deu para ler. CID ficou o maior fator de afastamento em 2 anos, impactando no indivíduo e na organização. A Jéssica, observar fatores que influenciam o bem-estar, a motivação e a produtividade no ambiente organizacional. Com essa base de conhecimento, é possível criar estratégias para melhorar a comunicação, a cultura da empresa e a saúde mental. Só vendo aqui que tem pessoas pedindo aqui para entrar. Depois vamos salvar essas respostas desse chat, que eu achei muito bacana. Tem muita. A Kaline, para identificar a responsabilidade de cada um, seja da empresa, seja do colaborador. Então, eu acho que está aqui todos que responderam. Todos demonstram, né, essa consciência, né, da necessidade desse conhecimento, né, não só para ajudar, mas para ajudar a si também, né, para se conhecer, para ser conhecimento, ajudar a si, ajudar o indivíduo e ajudar a empresa, né, nessa construção da saúde mental. Então, muito importante que cada um tem colocado aqui. Gente, só coloca aí no chat quem não é da psicologia, porque ouvir isso de um profissional de psicologia, talvez ele já seja mais ou menos o esperado, né, porque a gente já tem essa sensibilidade desse olhar. Mas eu tenho visto cada vez mais profissionais de outras áreas também sensibilizados nessa temática. Hoje a gente tem o médico do trabalho, que sempre trabalhou na empresa, mas a gente tem o engenheiro também sensível a isso, a liderança, que não é do RH, não é da saúde e segurança do trabalho, mas também sensível a essa temática, né? Talvez, infelizmente, muito por conta do sofrimento, da dor, dos prejuízos que a falta de saúde mental tem gerado. E o empresariado também, viu, Mari? Sim. Quer falar um pouquinho, Gabi, sobre isso e sobre a geração Z, que eu ia puxar? Não, vai puxando aí, que eu já entro. Tá. O empresariado também, né? É um diferencial competitivo hoje. As pessoas, porque eu até estava fazendo um treinamento com liderança, que eles assim, toda empresa pode comprar as mesmas máquinas, os processos, mas as pessoas é que vão fazer a diferença. E cada vez mais, né? As pessoas vão fazer a diferença. Elas precisam estar minimamente bem para produzir. Outra temática que eu acredito que a gente, pelo menos eu acredito que vocês também tenham visto com recorrência, é essa questão da geração Z, né? Essa geração que muitas vezes está se posicionando muito mais, está dizendo alguns nãos, normalmente tem mais demanda ou apresenta mais sintomas em relação à questão da saúde mental. E trouxe aqui alguns dados, né, que meio que norteiam do porquê estudar essa temática.
por conta da demanda crescente, dos desafios que vem aumentar. Então, segundo a 50% dos trabalhadores relatam estresse no trabalho, 30% das licenças médicas no Brasil são por CDF, burnout foi reconhecido como doença ocupacional pela OMS em 2019, e isso gera inúmeras controvérsias, inúmeros receios da parte do RH, inclusive é um livro que nós vamos utilizar no nosso clube de leitura, que é o que ninguém te falou sobre o burnout, que é do Marcos Mendanha, muito bacana, muito didático, porque ele não vai contemplar ali necessariamente os sintomas e o tratamento do burnout, mas como fazer, como que quando recebe, né, quando a empresa recebe esse diagnóstico do burnout, como proceder. É um livro muito bacana, quem não leu vai ter a oportunidade de ler agora no nosso clube de estudos. Segundo a OMS, 70% das pessoas que sofrem de transtorno mental não recebem tratamento adequado, e aí a gente sabe que muito por conta do tabu, da falta de informação, ainda o preconceito, e muitos têm dificuldade de ter acesso mesmo. A grande maioria dos trabalhadores recebem um salário mínimo, né? Não tenho esse estudo aqui, mas se a grande maioria recebe um salário mínimo, eles não vão ter condições de arcar nem com a terapia, por exemplo, em valor social, e a gente sabe que uma terapia proporcionada por uma instituição pública, por um CAPS ou por uma universidade funciona, mas tem uma longa lista de espera, né? E vamos combinar, gente, que assim, funciona, mas está faltando, né? Porque assim, é uma sessão por mês, que muitas vezes não dá vencimento na dor, né, na necessidade clínica da pessoa, certo? E realmente é bem precário, né? Se a gente não tem profissionais na rede que comporte a alta demanda. Ainda tem a questão, Mari, do preconceito, né? Como é que a gente fala? Do estereótipo, né? Assim, daquela coisa que a gente bate muito na tecla, né? Que é o quê? Que é a questão de desmistificar, né? Assim, psicólogo é coisa para doido, é para quem está doente, é para, né? Assim, as pessoas acham que só vai para o psicólogo quem está em surto, né? E não é verdade, pelo contrário, quanto mais cedo a gente prevenir, né? Menos surtos teremos no futuro, né? Mas agora teve um divisor de águas aí, né? A gente sabe que essa sensibilização para as questões de saúde mental aumentou consideravelmente da pandemia para cá. E ainda tem outro porém. Ainda não temos como medir o impacto disso na saúde mental global. Ainda não dá. Ainda está muito recente, ainda tem muita coisa pipocando ainda desse período, né? A Rocha, Mário. Vamos lá. Empresas com programas estruturados de saúde mental têm um aumento de até 30% na produtividade, reduzem 25% dos afastamentos por doenças psicológicas. É aquela questão, né? Que o empresariado está muito preocupado, não por ser bonzinho, mas que impacta financeiramente. Eu até assisti, eu acho que até mandei no encontro anterior um podcast com a Isabela Camargo e médico do trabalho da P&G, que ele fala bem rapidamente sobre o processo, né, o programa de saúde mental deles, e que eles conseguem mensurar esse aumento da produtividade e redução dos afastamentos. E os transtornos mentais já são a principal causa de incapacidade para o trabalho em muitos países, inclusive o Brasil. Aí deixa eu só complementar aqui, né? Já é a principal causa de incapacidade para o trabalho. E aí nós estamos no país mais ansioso do mundo. Onde que a gente passa mais tempo? No trabalho. Então, onde que a gente vai demonstrar esse adoecimento, né? Principalmente essa ansiedade. E aí vem dados de plantão, né? Que no ranking lá das demandas, né? A ansiedade, ela tá lá em cima, né? Na verdade, acho que é o primeirão, a ansiedade,
depois vem depressão, estresse, luto, perdas e tal. Mas casa muito, né? Os dados casam com a realidade que a gente enfrenta, né? Só esse parênteses aí da questão da gente ser o mais ansioso do mundo e sermos o segundo em depressão na América Latina. Tá relacionado, né? Porque as pessoas são afetadas e isso gera um afastamento no trabalho, e gera um outro problema, que as pessoas que são afastadas, tudo bem, elas não conseguem trabalhar e têm o direito de serem afastadas, mas o que eu tenho visto? As pessoas com medo de serem afastadas, não querendo ser afastadas, porque quando elas ficam afastadas, elas não têm retorno financeiro. Não tem o retorno financeiro. Muitas vezes não conseguem ter um tratamento adequado, certo? E muitas vezes o que a empresa faz? Não tem um acompanhamento desses colaboradores que estão afastados. Então é como se ele fosse para um limbo, certo? Ele fica lá nesse limbo. Quando passa, aí sem dinheiro, passando necessidade, tipo assim, piora, gente, o adoecimento, né? Aí, quando é para retornar, ainda tem outro porém. A empresa muitas vezes não está preparada para esse retorno. Sim. Aí o colaborador volta, fica bolando, né? Não sabe por onde é que vai, qual é o setor que vai, não pode, às vezes não pode voltar para a mesma função, tem que ter aí uma realocação. Enfim, é o caos. E ainda por cima, esse retorno é feito sem acompanhamento nenhum. E o que acontece? Com pouco tempo, ele vai se afastar de novo. Deixa eu colocar aqui algumas contribuições. A Ana Virgínia está colocando realmente, muitos funcionários procuram só quando estão em estado mais grave, né? Não procuram de forma preventiva. Taina, muitas vezes, Tainá, muitas vezes o sentimento da empresa é que é mais um problema, né? Então, essa questão. Então, Michele quer falar, né? Deixa eu deixar a Michele falar. Pode falar, Michele. Oi, gente, boa noite. Eu não consigo ligar minha câmera porque simplesmente eu estou sem internet na minha casa, porque a facção simplesmente cortou as nossas internets aqui no Porto Pecém. Eu chamo Michele, tá? Essa é a minha realidade aqui. Mulher, aqui quem manda pra gente é a facção Comando Vermelho. Então, desde sábado, nós estamos incomunicáveis, né, com relação à internet. Mas eu pedi para falar porque é a minha realidade aqui do Porto Pecém. Com toda certeza. Então, essa é a minha vivência de Porto. Eu tenho muitos colaboradores, né, que atuam na minha operação, e o nosso risco é risco 4, então é risco bem elevado. E isso é meu dia a dia. Eu enfrento muitas tentativas de suicídio, eu enfrento muitos colaboradores em processo de luto, inclusive nós estamos enlutados, nós acabamos de perder um funcionário, né, que infelizmente faleceu de leucemia, e isso é a nossa realidade enquanto Porto, gente. E isso realmente, os dados são alarmantes, a gente fica muito preocupado com relação a isso. Graças a Deus a gente tem um apoio de empresas, mas a gente está realmente fazendo muito bem com as outras empresas para a gente entender a realidade delas. Então, o que você fala, eu não posso colocar um operador de guindaste que esteja em processo de uma ansiedade para operar um equipamento desse. Ele vai causar um acidente na área, não tem nem perigo e é fatal. Né? Para quem conhece a área portuária, ele faz a movimentação de carga. Então, se ele derrubar uma placa de aço, gente, a pessoa fica irreconhecível, ela fica pó. A realidade é essa. E na semana, acho que tem umas 2 semanas ou 3 semanas, eu acredito, que eu peguei um colaborador em tentativa de suicídio do pier do navio. Numa crise de ansiedade muito grave, e a gente teve que tomar tratativas, e muitas vezes, gente, os coordenadores não têm esse manejo, e claro, tudo para eles é novidade. Mas o que a gente ouve no discurso da operação, gente, que é frescura, isso é coisa de menino, que é coisa de marica, que é coisa de gente fresca. Essas são as palavras dos meus colaboradores quando encontram situações de violência realmente psicológica, né? Eles sofrem isso todos os dias. Aí você imagina, a pessoa já está passando por esse sofrimento e escuta esse tipo de comentários, né? Então, hoje a gente está em busca dessas realmente estudos, porque o que é o meu dia a dia é isso. Hoje, inclusive, eu soube que um colaborador
está afastado. Ele, na verdade, para você ter uma ideia, eu fico com o corporativo da empresa 24 horas à minha disposição, porque a irmã do colaborador faleceu sábado e eu não tinha condição de colocar a pessoa para trabalhar de turno, né? Para operar um maquinário pesado, uma pilhadeira grande. Mas o meu coordenador queria que ele estivesse na área. Você não tem noção do entrave que eu tive com o meu coordenador da área. Eu disse, não, meu colaborador vai sim ficar os 3 dias de luto, e se ele precisar, ele vai ter mais dias sim. E ele foi no canal da ouvidoria e me denunciou. Vocês acreditam nisso? Porque eu estou preservando a saúde mental do colaborador. E isso é a minha realidade, gente. Isso é a minha realidade diária. E fora a facção também que nos causa esse transtorno, né, de ameaças. A gente sofre muita ameaça aqui. É uma realidade bem impactante, viu, Michele? Isso, exatamente. Essa é a palavra. Depois depois fala com a gente no privado, quem sabe, né, Maria? Falo. Dar uma ajuda aí a você grande aí, que tem uns serviços... Você é do RH? Não é? Eu sou do RH, eu sou psicóloga e atuo no RH, então todas as tratativas recaem sobre mim, entende? Tudo que você imaginar da operação cai sobre mim. Tu fez o Fiz o curso, Mari. Inclusive, Mari, não, né? muito obrigada. Foi, e eu estou fazendo agora a mentoria com a Marcília. Muito obrigada, viu, Mari? Você foi maravilhosa naquele webinar. Então, daí nós estamos fazendo parceria com a Marcília, viu? Hoje, inclusive. Tá bom, então tá bom aí, tá? Agradeço muito a vocês são a nossa rede de apoio. Então, tipo, sigo vocês mesmo, porque eu sei que é um espaço seguro e eu sei que vocês estão unidas de informação e o que eu preciso hoje, né, juntamente com a minha coordenadora também, que nós somos a linha de frente à nossa operação. Então, eu agradeço muito vocês, viu, meninas? Muito obrigada mesmo, de coração. Muito bom, por tudo Michele. que vocês estão proporcionando aí, viu? E esse é o objetivo da comunidade, Michele, né? É a gente dar esse apoio, entendeu? Para que os RHs, né, possam ter uma sustentação melhor, um serviço melhor dentro dessa área que a gente está vendo aí, como a Mari já falou, né? As consequências, elas estão bem abrangentes, né? Então, assim, conta com a gente, fala no individual, entendeu? Que a gente vê como é que a gente te ajuda aí. Antes, eu queria só a Gardênia estar aqui com a mão levantada. Pronto, Dani, respondendo a tua pergunta. A gente ainda não tem, tá? A Daniela fez uma pergunta se a gente tem suporte. Foi. A Daniela me respondeu só respondendo rápido. A gente ainda não tem um suporte, tá? A gente está fechando a parceria com uma empresa porque a nossa operação é muito complexa. Então, a gente está verificando algumas tratativas internas para a gente distinguir o que é nosso enquanto área de RH e o que é sobre a área da segurança do trabalho, viu, Dani? Por isso que a gente ainda não fechou, mas é o nosso objetivo até o final do mês a gente fechar, assim, com uma empresa que dê suporte para a gente 24 horas com nossos colaboradores. Sim, sim, eu pergunto, Michele, porque é muito importante, né? Tanto para você como para a equipe de um modo geral, ter esse suporte, né? Até pelas dificuldades do seu segmento, né? Isso, é porque o que acontece, Dani, para você entender um pouquinho do nosso universo. As empresas que oferecem serviço psicológico, a gente precisa de um serviço 24 horas, sabe? Então, essa é a nossa maior dificuldade, que a gente tem um profissional que nos atenda 24 horas, porque a nossa demanda da operação, ela é 24 horas de domingo a domingo. Então, o nosso grande empecilho hoje é a gente justamente encontrar parceiro. A gente tem parceiros, sim, que atendem algumas demandas nossas focais. Então, por exemplo, eu faço parte, não vou mentir, do acompanhamento psicológico, eu faço parte dentro da equipe de saúde mental, eu estou fazendo atendimento psicológico, porque tem horas que realmente eu sou humana, e às vezes eu chego humanamente cansada, mentalmente cansada, porque eu carrego a sobrecarga, né, de todo funcionário que chega para atendimento. Então, por eu fazer o curso da Mariana, por eu ser treinada nos meus socorros, então, geralmente sou eu que faço a tratativa em campo. Né? Eu não sou acionada 24 horas, mas, por exemplo, se tiver uma urgência psicológica que o funcionário precisa falar com alguém do RH, eu estou com o telefone à disposição dele, como aconteceu no sábado, o colaborador enlutado, perdeu a irmã. Você imagina, ele operando um maquinário grande, soube da notícia de uma forma, assim, muito, infelizmente, grotesca. O homem se desesperou, teve uma crise de ansiedade, foi todo aí. Eu tive que entrar em contato com ele, fazer toda a tratativa com ele por telefone, para você ter uma ideia, para poder eu acalmar um pouco a ansiedade dele, ele descer do maquinário e poder sair em segurança. E depois eu soube que ele foi tudo bem, graças a Deus. E aí eu entrei no circuito na segunda-feira, hoje, para fazer, enfim, o que a gente tinha para fazer, e tá afastado. Porque o funcionário, o coordenador queria que ele voltasse, eu não tinha condição de botar esse funcionário para voltar, entende? Então, hoje, o nosso maior desafio da gente
conseguir uma empresa é essa, que nos atenda 24 horas, porque a minha operação é 24 horas. E algumas empresas não atendem. Mas a gente tem parceiros que eu posso indicar para fazer sessão terapêutica, por exemplo, com outros profissionais, enfim. Sim. Mas a nossa rede ainda nós não conseguimos fechar por conta desse empecilho, Dani. Michele, Essa é a nossa complexidade dentro da operação. Michele, depois conversa com calma. Certo? Converso sim, viu, meu amor. Tá, joia. Obrigada, viu, por tua participação, por trazer essa tua angústia, essa tua vivência, né, que não é nada fácil, viu? Que é real. Gardênia está aqui querendo levantou o braço, já tem... Pode falar, Gardênia? Oi, gente, boa noite. Só um minutinho, Gardênia. Fala, Mari. Da fala da Michele, que, gente, é real. A gente tem visto muitas empresas preocupadas com essa temática, muitas empresas não estão preocupadas, e aí, quando não tão preocupada, eu fico pensando como que ficam o profissional de RH. E tem uma coisa que tem me gerado incômodo, que é o crescimento de empresas que oferecem, ou dizem oferecer, serviços de saúde mental, e aí coloca lá um texto, né? E aí diz que tem muitos conteúdos que... eu estou falando das grandes plataformas que tem... Porque hoje saúde mental também traz um retorno financeiro na casa de milhões, então todas as empresas estão interessadas nessa temática. E a gente precisa entender se de fato atende, né? Porque, eu tenho uma plataforma com milhares de vídeos, tá? Mas na hora da crise, esse vídeo não vai funcionar. Então, como que é? Eu tenho milhares de psicólogos para você fazer terapia, tá? Mas esse psicólogo, ele vai estar disponível, ele sabe manejar essa crise? Esse psicólogo, ele é preparado para lidar com situação de crise? Uhum. Porque psicólogo clínico é uma coisa, terapia é uma coisa. Situação de crise, situação de urgência, primeiro socorro psicológico, é outra coisa, né? E é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Tem muita gente oferecendo serviço sem ter competência para fazer. E aí tem que ter muito cuidado, porque não é só bota o povo para fazer terapia. Não é só isso. E essa liderança não vai ser preparada, não? Essa liderança não precisa ser sensibilizada para essas questões e treinada para lidar com elas, para poder acolher e orientar, e encaminhar, enfim, né? E fazer ali um papel de direcionador, né, das situações quando ocorrerem. Né? Então, assim, é muito delicado, né, cuidar dessa demanda. Vai, Gardênia Rocha. Muito bem, Gardênia, agora. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vem da discussão aí de vocês, um fato que a Michele me chamou a atenção, né? E é realmente sobre isso, sobre essa atuação do profissional dentro da empresa, com crises de ansiedade em alto grau, exercendo cargos que, na verdade, estimulam ainda mais essa ansiedade. Às vezes, o gestor ele não tem conhecimento, né, dos gatilhos que podem levar a esse agravamento da ansiedade. E aí eu ainda percebo também as empresas ainda um pouco fechadas, por mais que se fale muito em saúde mental, as empresas ainda estão muito fechadas para o tema, até porque elas às vezes não querem falar sobre a saúde mental, porque tem medo dos colaboradores dizer que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo outro, e deixar de produzir, cair a produção, porque você vai despertar gatilho, principalmente nessa geração mais nova, né? Como diz a Marcília aí, né? O pessoal que a gente tem que ter muito cuidado, assim, até na comunicação. E aí, outro fato que também me preocupa bastante, que a Gabi acabou de trazer, essa questão do plantão psicológico, né? A maioria dos profissionais de psicologia estão indo para tem muita gente indo para as empresas, oferecendo plantão psicológico sem se preparar para o plantão, né? Assim, eu não fiz a minha formação em plantão psicológico na época da faculdade, eu fazia clínica normal, né? Atuei na clínica, então, assim, hoje em dia eu tenho um trabalho com vocês, mas para isso eu tive que procurar ajuda e me capacitar para entender, e aí eu estou estudando a toda hora para poder ver
como é que a gente pode aplicar isso de forma profissional. E aí vem também, não sei se vocês já estão sabendo, que saiu uma resolução aí que os enfermeiros também agora, né, vão começar a atuar dentro dos hospitais, né, que vão ter que se profissionalizar para atender com APA, com atender psicoterapia e psicanálise, enfim. O mercado, ele está se ampliando de uma forma, né, e sem, às vezes a gente fica qual é o critério que está sendo usado, porque às vezes o conselho cobra muito de nós, que passamos 5 anos em processo de formação, a gente não para de estudar nunca, né? Porque você vê que toda hora a gente está em movimento estudando, e aí vem um profissional de outra área que às vezes não tem o embasamento que a gente tem, né? Para poder atuar como, né? De uma forma, mas não vai fazer laudo. Mas, gente, vai atender. Peraí. É pior, né? É o pior. Você não vai fazer um papel, mas você vai estar em relação com o É uma paciente. situação pior, porque, Né? olha, eu não sei não, eu fico morrendo de medo dessas coisas, E porque aí você pega também, Gabi, só para eu concluir aqui, um profissional que a enfermagem já é sobrecarregada de trabalho, para ainda colocar ele em mais uma função, porque aí o que é que a empresa vai dizer? Não, esse profissional aqui, eu não vou contratar um psicólogo, né? A minha a minha enfermeira que tem essa capacitação, eu vou botar ela para fazer isso. E aí, quanto mais esses profissionais também vão ficar sendo sobrecarregados, e onde é que fica o nosso papel de psicólogo? Nesse instante, eu vi aqui que o Conselho de Psicologia abriu aí uma chamada que vai conversar com o Conselho de Enfermagem. Eu acho que, na verdade, o Conselho de Psicologia tem que se posicionar a nosso favor, né? Exato, exatamente. Ele tem que se posicionar mesmo e dar todo esse suporte, essa base, esse respaldo que a gente precisa. né? Fazer juiz, né? Vamos fazer aí as nossas Gente, nós temos necessidades. aqui Jéssica e Lucas com a mão levantada. Vamos seguir aqui na sequência? Jéssica? Tem uma coisa que eu queria comentar da fala da Gardênia, em relação à acessibilidade das empresas, é rapidinho. A gente tem que aprender a como levar a demanda para o empresário, certo? Não vamos romantizar, não, meu povo. Ah, porque é bom para a saúde mental, porque vai melhorar a vida das pessoas, porque não sei o que mais lá. Gente, não é esse discurso que vai fazer o cara comprar a ideia. O que vai fazer comprar a ideia é isso, esse dado aqui, ó. 288 mil afastados do trabalho. Qual é o prejuízo disso aqui? Ah, globalmente, mais de US$1 trilhão. É essa linguagem que eles vão entender, que eles vão comprar a ideia, certo? Depois eu me inflamo de novo. Vai, Jéssica. Não, gente, um comentário, porque tá tão bom, senão vocês não vão nem para os outros slides, né? Mas, assim, ouvindo a nossa colega, né, trazendo aquele relato tão impactante, uma das coisas que me vem muito à minha cabeça, e eu acho que é uma importante reflexão nossa, é saber, de fato, o que é o papel do psicólogo nas organizações, o que é o papel do RH, o que é o papel da área de assessment, o que é o do médico, o que é o do enfermeiro, o que é do fisioterapeuta, o que é da empresa terceirizada, plantão psicológico focado em psicoterapia, em PB. Então, assim, eu acho que isso é muito importante para que a gente tenha essa clareza, porque o que me preocupa numa fala dessa, né, que a gente percebe a intensidade do que está sendo vivido, é muito aquilo do cuidar de quem cuida. Porque senão a gente vai ter uma pessoa que cuida de quem cuida, adoecida, com um monte de demanda, que inclusive é muitas vezes de estrutura de trabalho, né? E que a gente sabe que os fatores de risco psicossociais, ele está no químico, ele está lá no biológico, ele está lá na ergonomia, em todos os aspectos, e às vezes você fica ali apagando chamas, não é nem o fogo, são as chamas que estão aparecendo. Então, acho que a gente precisa muito refletir qual é o nosso papel na organização e levar para a mesa, na estratégia, né? Qual é o nosso papel?
certo? Quem é o papel da consultoria que vai precisar prestar o plantão, porque precisa se deslocar desse papel enquanto RH, que eu preciso de uma área que garanta que esse atendimento ele não seja, vou usar uma palavra muito, talvez, indelicada, mas que ele não seja misturado ali com os interesses, né? Então, assim, acho que precisa deslocar desse papel, eu preciso entender qual é o meu papel nesse lugar. O RH para suportar os números, a pessoa que vai atender, não dá para ser tudo, certo? Porque senão a gente vai ter poucos profissionais nessa área, né? Porque nós somos enxutos, e aí fazendo o quê? Né? Assim, como é que a gente pode repensar nessas estruturas? E como você bem falou, é o como levar. Construir, qual painel que eu posso construir? Gente, não é fácil a gente levar coisas, muitas vezes, qualitativas, porque as pessoas querem os números, né? Mas a gente consegue, sim, fazer um painel, e grandes empresas, a gente consegue fazer uma pesquisa de cliente, a gente consegue associar com os afastamentos. Então, assim, olha que o meu objetivo... Qual é o custo de um acidente de trabalho? Exato. Nessa empresa que é de risco 4? Qual é o custo disso? Né? Exatamente, necessário monetizar as entregas, exatamente. Então, assim, ok, o custo do acidente de trabalho é tanto. O que eu posso fazer para prevenir, para evitar? Olha, tem essa ação aqui, bem baratinha, frente ao custo do acidente. Está aqui esse outro, ó, esse. O custo do acidente, se tu investir em prevenção, tu vai gastar muito menos, tu vai investir menos e vai ganhar mais. O discurso, gente, tem que ser esse, sabe? Gabriela, só para concluir essa minha fala, até acho que a Gardenia colocou assim, eu entendo que essa estrutura funciona para grandes empresas, mas para as menores não. Ok, uma empresa menor deve ter uma consultoria, deve ter um RH. Quem é que é a ponta desse time? Quem é que está na ponta? É a liderança, certo? Eu preciso ter um time capacitado, né, que consiga entender quais são os riscos, como é que eu sou essa ponte, né, para a gente realmente observar todas as estruturas. Então, assim, distribuir. A Gardênia faz uma colocação aqui, a sua explanação, né? Que, Jéssica, eu entendo, mas essa estrutura não funciona para todas as empresas, né? Realmente, Gardênia, nem todas as estruturas funcionam para todas as empresas, sabe? Mas o preparo, né? Por menor que seja a empresa, ou por maior que seja a empresa, o básico é ter pessoas preparadas, sabe? Para minimizar esses problemas, né? Para ajudar ao máximo a minimizar, né? A zerar, sei lá, alguma coisa assim desses problemas, entendeu? Então, e a gente tem que realmente adequar as condições da empresa, ao tamanho da empresa, as possibilidades da empresa, tá? Mas o preparo da liderança, o preparo das pessoas que estão à frente da questão da segurança do trabalho, ele é fundamental, sabe? E é possível tremendamente se trabalhar independente do tamanho, né? Adequado ao tamanho, tá? Só para não estender muito, o Lucas pediu. Aí depois vem... Só para fazer uma colocação aqui, Júlia, assim, para instigar, porque, assim, o que a gente está percebendo é que está tendo uma discussão muito grande sobre a NR1, porém ainda não tem nada muito explícito, né? Não sei se vocês já estão tendo contato. Né? O que pode fazer? E aí, eu conversei com o chefe do Ministério do Trabalho aqui, e aí eu fui realmente perguntar para ele como era que ficaria a questão das empresas menores, gente, porque a gente fala muito de empresa grande, aqui nós temos pessoas que trabalham em empresas gigantescas, mas as empresas menores, elas talvez vá chegar a isso até pela voz de um contador, porque às vezes a empresa menor ela não tem nenhum RH estruturado, tem alguém que faz uma seleção, ou então é a própria administradora da empresa que faz a seleção, não são pessoas que têm, às vezes, uma capacidade técnica, a pessoa que faz a seleção não é psicólogo, está na outra competência, e aí, como é que a gente vai trabalhar? Isso, assim, o que me deixa realmente, que aí era um foco que a gente poderia até abraçar, era de estrutura de conhecimento para as empresas menores,
Porque fala-se muito numa empresa grande, mas as empresas menores dos riscos, que não estão no risco 3 e 4, elas também vão ser preciso fazer, né, os riscos psicossociais. E aí tem que ter esse trabalho voltado também para o pequeno, sabe? Porque uma empresa grande, ela tem um quadrinho muito bonito, gente. Às vezes a empresa pequena, ela não sabe nem para onde é que começa. Ela ouviu, mas o contador passou de uma forma e de outra, e tem que fazer isso. E aí vai ser feito de qualquer forma. E a gente sabe que os Fs estão presentes em todas as organizações, do pequeno ao grande. Está todo mundo em processo de adoecimento. E a gente, como psicólogo, sabe disso. Verdade. Muito boa sua observação, Gardênia. A gente tem que ter esse olhar para o pequeno também, né? Eu acho que um dos públicos que a gente pode trazer muito para cá é o consultor, sabe? Que o consultor está em todo tamanho de empresa, né? Para trabalhar esse olhar. É uma das possibilidades, né? Mas vamos só dar sequência aqui, gente. Estou um pouquinho preocupada com o horário, né? Muito boa. Imagina esse grupo aqui, esse pessoal aqui, numa discussão do Clube de Estudo, gente. Olha a riqueza. Né? Fugindo do script, mas eu acho que está valendo a pena. Não é? Aí eu estou aqui. Lucas, você desistiu? Seriam pontos que a gente já conversou aqui, então serei breve. Eu acho que quando a gente vai falar sobre essa questão, né, de ser dado muitas demandas, para, por exemplo, a gente estava dando exemplo do enfermeiro, né, já agora, cai muito por quererem, né, que um mesmo profissional faça muitas funções, mas também pela visão que a Gabi até falou, é uma questão de uma visão muito limitada do psicólogo ainda, se ele não for o cara que ele é o médico dos doidos, no senso comum, se ele não for esse cara, ele é o cara que conversa e resolve o problema do povo dando conselho. Então, se a gente for colocar essa concepção do psicólogo, é uma coisa que é meio que descartável, a visão de muitos. Eu vou atribuir essa função a outra pessoa que também sabe cuidar das pessoas e pronto. Ela está ali, ela vai cuidar também igual um psicólogo. Pronto, pode contratar ela e bota essa função para ela também. Tchau. É verdade, viu, Lucas? Aí a gente olha assim, meu Deus, o buraco é mais embaixo, e bote mais embaixo. Né? Mas, gente, aí mostra, certo, a necessidade da gente, enquanto psicólogo, né, nos fortalecermos, entendeu? Termos melhores condições, né, e mostrar uma atuação diferenciada dos outros profissionais, né, que não são da área da psicologia. Aí temos a Raimunda, certo? E a Ana Figueiredo, para levantar a mão, gente, aí eu vou realmente pedir para ficar com elas duas, para a gente dar continuidade na apresentação da Mari, né, Mari? Acho que vai ser riquíssimo ouvir a Ana, que não é psi. Sim. Mas quem levantou primeiro? Vamos lá. Raimunda e depois a Ana. Teu microfone. Raimunda, abre. Isso. Boa noite. Boa noite. Só uma observação, porque hoje ainda no cotidiano das organizações, as chefias têm muitas demandas administrativas, de controle, acompanhamento de processos, né? E eles precisam da ajuda dos profissionais de RH e de psicologia para entender bem esses fatores psicossociais e qual o nível de impacto que esses fatores têm dentro da organização. Inclusive, alguns fatores podem ser até desencadeados por uma relação frágil entre chefias e equipes, né? Dando até possibilidade de surgir situações de assédio ou de insegurança, né? Então, é preciso as equipes de RH ajudarem a esses gestores a entender bem a importância desse tema, porque eles estão envolvidos com muitas demandas do dia a dia e muitas vezes é difícil entrar nessa questão. Obrigada. Obrigada a você, Raimunda, pela contribuição aqui com a gente. Ana, você pode... Oi, gente, boa noite, viu? Oi. Eu tô aqui digerida, né, Mariana? Não, que nada, querida.
Muito Eu tô aqui bem-vinda. só psicólogo, RH, outras áreas, e eu tô aqui só de enxerida, mas você sabe que eu amo o tema, né? E aí eu já estou aqui vendo. É mais ou menos, a Raimunda falou um pouco sobre o que eu ia comentar, né? E hoje eu estou participando com algumas empresas e todas já estão, assim, vindo me questionar. Há uma divergência, por exemplo, entre o RH e segurança do trabalho, por exemplo, que já vai perguntar para a jurídica, tem que abrir nesses casos, por exemplo, abre vai para onde? Vai para uma CAT? É doença, não é doença? Né? Eventualmente ficam preocupados, né? Quando começam a ter algum problema com algum colaborador, né? Porque é muito assim, é muito um limiar, né? Até onde o que é um ponto, o que não é, o que a empresa tem que fazer. Então, eu acho que, mesmo a ANR vindo agora, que é tudo muito, né, está sendo entendido e tudo mais, que nem o burnout demorou, mas depois ficou, enfim. Mas até hoje tem muita coisa ainda que tem que entender até que ponto é da empresa, até que ponto é a vida social, até que ponto, né? Enfim. Então, assim, o que eu estou querendo, eu acho que é importante a gestão toda está envolvida, que não é só um assunto, né? Eu falo que tem que estar todo mundo envolvido junto para entender. Porque senão, daqui a pouco, vai lá, um abre o CAT, o RH não está entendendo, aí pede um parecer para o jurídico, aí vem o escritório terceirizado, e aí começa a vir demanda, reintegração daqui a pouco, enfim. Era só um ponto para eu colocar para vocês, para quem está com empresa, independente do tamanho da empresa também. Eu sei que é mais difícil para as empresas menores ou de pequeno porte, né? Mas só fazer essa pontuação, que eu percebi que está tendo um desalinhamento muito grande entre as áreas, né? Quando eu converso com uma, com a outra, você percebe que ainda não está tendo esse alinhamento. Então, acho que é importante trazer para a discussão nas empresas, não ficar, né? Eu acho que vocês são nas Não fica empresas. restrito, né, a uma outra área, né, Ana? É um Não, ponto, É é um algo ponto mais que, abrangente. eu acho que é importante que, para mim, vou dizer assim, só para finalizar, eu acho que tem que levar, gente, para mim, começa pela direção, sabe? Então, assim, começa pelo, né, trazer de cima para baixo o assunto. Eu sempre trabalhei assim, porque se a gente fica sozinho, não consegue. Então, assim, ver quem é lá, chama de cima para baixo, olha, isso aqui é importante. Então, tem que ir lá, tem que todo mundo estar falando a mesma língua, a partir de hoje é assim, porque senão, eu percebi que esse assunto está, assim, todo mundo perdido, assim, ainda, né? E, então, só para pontuar aqui, vamos colocar todo mundo junto, sabe? Porque senão não adianta nada o psicólogo fazer um técnico de trabalho hoje, aí vai parecer jurídico de outro jeito, né? Só para pontuar aí, Por tá isso, bom? é o lema que a gente tem aqui, viu, Ana? A saúde mental se faz a várias mãos, né? Não é só a mão do RH, não é só a mão do SESMIT, né? São todos os componentes, né, que estão à frente das empresas, que podem, né, desenvolver isso com mais propriedade, né, efetividade, né? especialmente nesse caso, né, assim, para tratar e trabalhar, né, a questão dos riscos psicossociais, tem que ter uma equipe multi, tá? Isso. Tem que ter o psicólogo, tem que ter. Ainda não tem que ter, ainda não está na norma, mas já já vai entrar, certo? Tem que ter um psicólogo do trabalho, tem que ter o técnico de segurança, tem que ter o engenheiro de segurança, tem que ter o jurídico, o compliance, tem que estar todo mundo alinhadinho para poder essa avaliação, esse mapeamento, essa avaliação e essa estruturação dos riscos e a inclusão no PGR poder ser feita da maneira, eu não vou dizer maneira correta, porque a gente ainda não sabe a maneira correta. Nem quem vai cobrar sabe exatamente o que vai querer ver, gente. Tá? É uma coisa que eu tenho acalmado muito aí nos corações onde eu ando passando, é que eu digo, gente, é novidade para todo mundo. Para quem tem que prestar conta e para quem vai cobrar. Então, vamos tentar fazer algo que
que possa evoluir, entendeu? Ninguém precisa inventar a roda. Tem muitas empresas que já têm ações preventivas, que já têm mais ou menos esses riscos mapeados, certo? Mas a coisa não está junta, não está disseminada entre as áreas, entendeu? Então tem que ter essa parceria, sabe? Não é só o psicólogo que vai avaliar e vai dar tudo certo. Tem que ter lá o ergonomista, tem que ter o técnico de segurança, tem que ter o engenheiro, tem que ter. É uma equipe multi, tá? Eu acho que isso quando as empresas se conscientizarem disso, a coisa vai fluir, vai andar com mais tranquilidade, o pessoal vai ter mais segurança, certo? Tá todo mundo meio inseguro, assim, pisando em ovos, né? Mas dentro do que eu tenho visto, dentro do que eu tenho estudado, dentro do que eu tenho trocado com profissionais multi, né, com outras visões e tudo, e que a gente tenta encontrar uma complementaridade, é muito isso. O PGR vai ser o quê? Uma soma de visões, certo? Já é. Já é. O que vai acontecer? Vai incluir a visão lá do psicólogo, né? Assim, referente aos fatores de risco. E fatores de risco tem muito a ver, gente, com questões que são subjetivas, né? Que envolvem a subjetividade, envolvem as relações, né? Não é uma coisa assim, sei lá, palpável, não é tão palpável, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Envolve cultura da empresa. Vocês acham que a cultura da empresa vai mudar do dia para a noite só porque a NR1 vai cobrar? Não vai. Então a gente tem que saber como orientar, saber o que propor, porque vai ter planos, vai ter coisas que não vai ser para amanhã, vai ser para anos de evolução, né? Alguns planejamentos, algumas ações que vão estar lá no PGR vão se repetir por um bom tempo, até que aquele objetivo seja atingido, ou o risco seja mitigado, ou seja minimizado. Mas até lá, vai ter que ter uma série de outras ações envolvendo cultura, envolvendo principalmente as lideranças, gestão, e tem que ser a cascata de cima para baixo mesmo. Porque se não for o cara que dá a canetada dizendo que tem que fazer, não vão fazer. Certo? Sendo bem, assim, nua e crua, né? Assim, bem eu mesmo, espontâneo. É isso, sabe? Assim, não tem como ficar maquiando, nem, ai, vamos romantizar. Não romantizem. Eu acho que se você for na realidade, se você for logo onde dói, olha, moço, vai doer no seu bolso, meu senhor, é assim, ó. Assédio, tá aqui a lei, tá aqui isso aqui, passivo trabalhista, ó, dá isso aqui. Aí é o seguinte, o senhor pode quebrar, certo? Agora, se o senhor fizer aqui algo, vamos estabelecer uma política de luta e prevenção contra, né, combate e prevenção ao assédio. Vamos treinar todo mundo, vamos criar aqui as evidências, né? Vamos abrir um canal de denúncia, vamos estruturar aqui um compliance e tal, PPP, papapá. Aí o senhor se resguarda, viu, meu senhor? Porque eu não vou dizer que não vai ter a menor possibilidade de você ser notificado ou autuado. Pode ser que seja, mas você vai estar resguardado, né? Você vai ter ali a sua segurança, né? De que você fez algo, certo? Exatamente, Bruno. A norma diz o que tem que ser feito, o como. E aí, esse como, gente, é customizado para a cultura de cada empresa, para a realidade de cada empresa, para o porte de cada empresa, para o grau de risco de cada empresa. Enfim, esse como não vai ser uma receita de bolo. Esses mapeamentos, essas avaliações não vão ser receita de bolo. Cada empresa vai ter que ter ali o seu
o questionário, meu povo, não vai ser o mesmo que vai ser aplicado em todas, não. O ideal é que se construam, a gente pega uma base e se constrói um questionário dentro daquela realidade daquela empresa, para que essa avaliação ela seja o mais real, o mais fidedigna possível, entendeu? Então, não vamos com a expectativa de que não, a gente vai lá, ou então faz um curso, vai ter uma receita de bolo, a gente chega, copia e cola, faz e vai dar tudo certo. Não é assim. Por isso que o bom é você ter a equipe multi, porque essa multiplicidade de olhares enriquece essa avaliação e vai enriquecer as práticas. E quais são as áreas que estão envolvidas nisso tudo? Direção, alta direção tem que estar dentro, tem que comprar ideia. O SESMIT, né? Saúde, segurança, medicina do trabalho, tem que estar dentro. O RH, como área irmã, muitas vezes, né? Ou é irmão ou é mãe do SESMIT, né? Normalmente, dependendo da estrutura da empresa. Né? Uma área muito, muito parceiraça, assim. É para ser, né? O RH, a parte Jurídica. a parte jurídica, né? O jurídico, compliance, enfim. E a liderança, né? Todo mundo junto. E o outro pilar mais importante, gestão. Lideranças. E, pior de tudo, viu? Os pobres do líder. A gente joga tudo nas costas do líder, né? Quem é que cuida desse líder? Se o meu líder está adoecido, ele não vai adoecer o povo, não? Vai, gente. A gente transborda o que a gente está cheio. Se eu não estou bem, se eu estou estressado, sobrecarregado, pressão direta em cima de mim, não sei o que, o que é que eu vou fazer com a minha equipe? Muitas vezes eu não estou preparado para isso. Se você pegar aí, 90% das lideranças não foram preparadas para estar no lugar que estão. Às vezes foram só jogados lá. Vai, te vira. Né? Tá aí teu time, tua equipe. Cuida aí, eu quero o resultado assim, assado no final do mês. E esses pobres, aí, assim, a gente mete o pau na liderança? Mete. Mas quem é que cuida deles? Quem é que orienta? Quem é que fundamenta? Quem é que faz ali a linha do meio de campo? Não tem, muitos têm que se virar. Entendeu? Então, a gente tem que chegar nas empresas e mostrar que trabalhar com a liderança é um pilar, sensibilizar para a saúde mental é outro pilar, uma política de assédio vai ajudar bastante, trabalhar a cultura da empresa, observar os traços tóxicos dessa cultura. Não existe cultura perfeita, certo? Nem na melhor empresa para se trabalhar do mundo tem cultura perfeita. Então, toda cultura tem ali um ponto de melhoria, tem uma coisa para ser um valor para agregar, uma coisa para se trabalhar, um ponto fraco, né? Um traço tóxico para ser minimizado ou mitigado. Então, a gente tem que ir com o pé muito no chão, sem romantizar nada. Se a gente for romantizar, a gente vai dar um tiro no pé. É verdade. Eu acredito que sem romantizar e sem também criar um alarme, porque eu tenho visto muitas, né? Como eu pesquiso muito sobre esse tema, aparecem muitos patrocinados sobre esse tema. E tem umas mensagens, gente, que eu acho que gera mais doença do que saúde, né? A empresa está passiva à multa. A partir de maio de 2025, está passiva à multa. Eu ouvindo uma pessoa, escuto, converso com muitas pessoas, como é que está a questão do assédio nas empresas que você trabalha? Eu disse, olha, a grande maioria não aplicou a questão do canal de denúncia anônimo. Será que até maio de 2025 as empresas de fato vão ter feito esse mapeamento, né? E eu vejo muito o RH preocupado, e sim, é a sua função, mas isso só vai acontecer por diversos motivos, mas principalmente se a diretoria patrocinar, né? Então, não é um trabalho ali do RH ou da saúde e segurança, é de diversas áreas também, né? A alta direção tem que estar envolvida no processo, gente. Não tiver. Todo processo de mudança, se a alta direção não tiver, não ocorre. Sim. Não acontece. Exatamente. Mari, vamos lá, Mari? Gente, muito bom.
essa discussão. Eu vou avançar aqui, né? Que é uma temática, quando a gente fala do mapeamento dos riscos psicossociais, a gente pode ver também o que é fator de proteção, porque certamente quando a gente fizer esse mapeamento, a gente vai ver o que está saudável, né, nesse ambiente, nesse time, nesse contexto de trabalho. E assim como individualmente, a gente tem o nosso fator de risco, que é o que talvez pode gerar algum sofrimento, algum adoecimento, claro que é multifatorial, mas a gente tem um fator de proteção. Eu gosto de levar das formas mais didáticas possíveis para a liderança, né? Eu faço muito treinamento com liderança. E aí eu gosto de fazer essa comparação. Imagina se eu tenho um ambiente com vários fatores de risco, e aí eu trago esses exemplos aqui, e uma pessoa com muitos fatores de risco, ou seja, o ambiente não está saudável, e a pessoa também, né, tem uma história de vida difícil, não está se alimentando bem, usa álcool e drogas, naturalmente essa pessoa tem mais possibilidade de ter um sofrimento, ser impactada emocionalmente por essa questão. E mais do que a questão do mapeamento, é importante pensar o que vai ser feito depois desse mapeamento, porque o mapeamento vai trazer maior, né, nível que a pessoa pode sofrer de transtorno mental, é claro que é multifatorial, pode trazer problema físico, insônia, dor muscular, hipertensão, e muitas vezes essa pessoa traz um atestado de dor muscular, de insônia, de dor de cabeça, mas pode ser, né, que já chegue um CDF. Aumenta o risco de álcool, de outras substâncias, de jogos de azar, formas de escape, alimentação, né? Enfim, tudo que vai anestesiar essa dor. E impacto, além do pessoal, impacto profissional. Essa pessoa não vai ficar produtiva, vai aumentar os conflitos, a baixa segurança psicológica, o desengajamento, e tem tudo a ver com isso que a Gabi falou. Se o líder não está bem, que eles podem ser um dos maiores impactados e talvez são os que vão ser mais cobrados, mas quem está cuidando e capacitando essa liderança, né? E eu vejo também possibilidades de benefício com esse mapeamento, que é a gente conseguir, alguma pessoa comentou que normalmente o colaborador só busca apoio psicológico quando já está ali com adoecimento. Mas quando a gente mapeia, é claro que a gente não vai mapear os sintomas da pessoa, mas quando a gente mapeia que tal setor, em tal área, pode estar mais propenso a mais riscos psicossociais, a gente vai buscar formas de cuidar, de diminuir esse risco. Do mesmo jeito que a gente pode mapear como que estão os sintomas, por exemplo, de ansiedade, depressão, exaustão dessas pessoas, né? Que aí seria outro tipo de mapeamento, como um grande diagnóstico, claro, sei identificar a pessoa, mas como é que está a minha empresa, como é que está esse setor, né? Como é que está o índice de propensão ali a suicídio. A gente pode sim fazer um trabalho para que ele não seja só apagar incêndio, só no momento da crise, mas muitas vezes atuar antes que essa crise chegue, né? E aí eu trouxe aqui algumas boas práticas do cuidado, que foi tudo que foi falado aqui, né? Muito além da terapia, um programa de escuta e acolhimento para a crise emocional, um treinamento para essa liderança na segurança psicológica, nos primeiros anos em saúde mental, a própria cultura, como a Gabi falou, a flexibilidade e humanização das relações de trabalho, que parece que cada vez mais é um diferencial competitivo, né? E trouxe aqui uma forma de mapear os riscos, mas acho que a gente não vai se adentrar a esses pontos, né? E todos os desafios que eu trouxe aqui já foram colocados, né? Que é o desafio dessa questão do mapeamento, que muitas empresas vão ter resistência, que abordar, né, vai ser mais custoso para uma empresa pequena e uma empresa média, e também precisa estar alinhado com, né, essas práticas precisam estar alinhadas com processos já existentes, essa mudança de cultura que pode ser extremamente desafiador. Gente, muito bacana a participação, acredito que enriquece bastante. A ideia, de fato, não é uma aula, uma exposição, mas sim uma discussão sobre essa temática. E essa é a nossa proposta do Clube de Estudos, Trabalho e Produtividade, que é um programa de crescimento pessoal, de crescimento profissional, onde a gente pode ler
estudar, trocar boas práticas, socorrer ali na urgência, né, uns aos outros. O nosso clube tem como público-alvo os profissionais de estudantes de psicologia, administração, nutrição, educação física, medicina. De fato, esse público multi, trabalhadores no geral, interessados em melhorar a sua saúde mental e desenvolvimento, e líderes e gestores que desejam implementar essas práticas de bem-estar na sua equipe ou neles mesmos, né? O clube, ele vai ter um investimento mensal de R$140 por pessoa, né? Mas a gente fez um valor de participação, um valor simbólico nesse primeiro momento. E o objetivo é promover essa leitura, discussão de livros que abordem temas relacionados à saúde mental e trabalho, com o intuito de enriquecer o conhecimento de nós, participantes, e fomentar um apoio e crescimento mútuo, além de promover práticas que favoreçam um ambiente de trabalho mais acolhedor e produtivo. Júlia, pode falar como que vai funcionar aqui na metodologia? Júlia? Estava sem áudio. Então, gente, o clube de estudo é uma grande oportunidade, né, da gente construir esse conhecimento, podemos construir também ferramentas, tá? Essa troca de experiência, ela enriquece muito, né? Então, ele é essa abertura para uma autonomia de conhecimento que gera na gente, né? E a gente ter mais propriedade para falar, para discutir, para estar presente, né, nos lugares e poder debater essa temática que é tão crescente, que necessita, certo? Antes de tudo, o conhecimento. Então, o Clube do Livro é essa grande possibilidade, né? E vocês hoje demonstraram uma riqueza de experiência que só vai enriquecer mais ainda, né, a base teórica que os livros vão nos dar, sabe? Então, assim, ele ocorre uma vez por mês, né? Tem um livro a ser estudado, tá? Vamos ter sempre, a cada mês, a cada livro, uma curadoria, né? 1, 2, 3 pessoas que vão estar à frente, mas com todos debatendo, mas estar à frente, conduzindo aquele conteúdo que o livro está trazendo, certo? E uma das propostas é que tem essa curadoria da comunidade, mas a gente sempre trazer, certo, um participante para ir desenvolvendo também esse protagonismo, né? Esse protagonismo de apresentar, de trazer as suas reflexões, entendeu? De estar também com a gente, né, nesse momento de desenvolver, de estar à frente desse processo, sabe? E com isso a gente... Oi? Eu achei muito rico, Júlia, quando tu deu essa proposta, e assim, estamos eu, a Gabi e a Júlia à frente do clube, mas a ideia é que a gente formando um grupo não seja necessariamente facilitado pela gente, né? Isso. É isso que a Júlia que trouxe, né? É. Que algum participante vai exatamente. Então, gente, assim, eu já participei de muitos clubes, né? E, assim, esse traz essa diferenciação, sabe? Porque você tem sempre alguém só conduzindo, né? Mas aqui a gente está com profissionais de busca de conhecimento, entendeu? E isso vai enriquecer a todos nós, e principalmente quem está nessa condução, sabe? Então, assim, é um fator bem novo, né? E é esse o material que a gente quer estar construindo com vocês, certo? Os encontros serão às segundas-feiras, uma vez por mês, com um livro a ser debatido, né? E são sempre às segundas-feiras. Eles vão ser online, na maioria, né? Mas vamos ter alguns encontros presenciais. Ah, Júlia, mas para que esse encontro presencial? Esse contato, né, pessoal, ele é muito importante, certo? Cria-se uma outra atmosfera, uma outra relação, sabe? Então, assim, a gente priorizou, tem esse encontro online para facilitar, né? Mas vão ter, periodicamente, né, 2 ou 3 vezes, encontro presencial. E, gente, o encontro presencial é maravilhoso, é folgado, é tranquilo, certo? A gente faz num sábado, num café, entendeu? E a gente... de afeto, de acolhimento. De acolhimento, exatamente. A gente vai poder transbordar isso, né, nesse presencial, sabe?
Então, assim, um café gostoso, a gente vai comer ali com pessoas que estão, né, na mesma vibe nossa, de construção, de conhecimento, entendeu? Então, é muito gostoso presencial, tá? E aqui, agora, a gente vai estar trazendo para vocês os livros desse primeiro grupo que a gente vai estar trabalhando, né? Então, e aqui vão algumas pessoas falar uma síntesezinha de cada livro. Então, o primeiro livro que a gente está trazendo aqui tem o Trabalho e Desgaste Mental. Aí ficou, quem está com o livro que pode apresentar, falar um pouquinho do livro? Mari? Oi? Quem está com esse... Ficou, gente, com esse livro? Eu fiquei com qual livro aí, meu povo? Esse livro, ele vai trazer um olhar mais em relação à saúde mental, né? Com esse desgaste que o trabalho pode trazer. Ele foi indicado por um colega que é psicólogo do trabalho, e aí eu disse que eu não tinha encontrado ele na Amazon, não tinha essa disponibilidade, e ele localizou um PDF. Então, a gente vai ter o PDF dele para disponibilizar, né? Por não ter ele impresso, tá? Achei, assim, muito bacana, e eu não tenho o resumo dele justamente por ainda não ter essa resenha. Outro livro que vamos trabalhar também é Fatores de Risco, né? Proteção Psicossocial e Trabalho, né? Do Zanelli. Nós tivemos até um curso com ele maravilhoso, gente. E você pode falar quem vai falar do livro? Sou eu. Lucas. É bem interessante esse livro que eu estava até dando uma olhada na parte de trás, né, que tem relacionado algo que a gente até conversou aqui, né, que muitas das vezes a gente vê essa questão de ou as empresas ou então algumas pessoas acharem que alguns pontos nas empresas é algo específico, é algo só daquele profissional em si. Só que o livro até aborda o quê? Que as empresas que matam, se a gente for botar uma questão de responsabilidade, é de todos da empresa. São uma equipe ali de profissionais que tem esse foco, digamos assim, de saber realmente o que é que mata ou como vai emancipar essa empresa, como é que consegue transformar ela em uma empresa saudável, uma empresa que realmente vai ali conseguir, de certa forma, se sobressair. Aí, os capítulos do livro eu achei bem interessante também, que logo no primeiro capítulo aborda uma questão das organizações saudáveis e não saudáveis, e a relevância já dos fatores psicossociais, eu achei bem interessante esse ponto, e já aborda logo no segundo capítulo relacionado aos indicadores, né, que eu acho que é um ponto muito importante, porque, que nem vocês trouxeram aí, né, as empresas, elas estão muito olhando, estão muito com essa visão de olhar quais são os indicadores para que isso presta, como a Gabi também falou sobre esse ponto, de se comunicar, né, com a voz que a empresa quer ouvir. Então, a empresa, muitas das vezes, ela vai querer ouvir qual é o indicador ali que está melhorando, está diminuindo, o que é que está acontecendo nessa empresa para realmente eu dizer, eu vou implementar isso na minha empresa, eu vou buscar isso. Não é só porque eu sou uma empresa boazinha, que nem, né, a Mari até comentou mais cedo, e sim porque realmente eu quero dados, eu quero indicadores sobre isso de relevância. Então, acho que esse livro vai ser bem interessante nessa perspectiva. Obrigada. É um PDF gratuito que a gente baixa diretamente do site do Zanelli, tá? Esse livro, Organização Sem Medo, ele é maravilhoso, gente. Né? Ele vem trazer da Amy Edmondson, tá? Que é uma professora de Harvard, que ela estudou algumas empresas, né? E ela viu a diferença de resultado nas empresas, aquelas empresas que tinham uma ambiência melhor, né? Com segurança psicológica, e outra não. Então, ela fez esse estudo, né, e a partir daí ela expandiu esse conceito de segurança psicológica. Segurança psicológica é uma questão fundamental dentro desse mundo que a gente está vivendo agora, né, de adoecimento, tá? Então, a segurança psicológica... Que seja um fator protetivo até. Isso, exatamente, né? Então, ela traz o conceito de segurança psicológica, ela traz os impactos da segurança psicológica e da falta de segurança psicológica, né? Então, ela traz muitos cases também para a gente ver, analisar. Então, é um conceito fundamental, né? E as lideranças, elas precisam compreender esse conceito, né? E começar a atuar, né, com segurança psicológica.
Fale, Daniele. Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite. O livro aqui que eu vou trazer para vocês é O que Ninguém Te Contou sobre Burnout. E o livro eu acho incrível, eu estudo burnout desde 2013, por isso escolhi aqui trazer uma palhinha dele, né, para vocês sentirem o gostinho do que vai ser o clube do livro, que é do professor Marcos Mendanha. O professor Marcos Mendanha, ele é médico, ele é advogado, e achando pouco que ele já estuda, né, atualmente ele está se aprofundando na filosofia, né, e mais voltado para o mundo do trabalho. Então, esse livro é maravilhoso para a gente, porque ele vai falar tanto de prevenção, como das questões de sintomatologia, do diagnóstico, do tratamento, né, e de algumas repercussões, tanto previdenciárias quanto legais, que é justamente isso que a gente está conversando aqui, sobre a ideia de o que pesa no bolso aí do patrão, da organização, do chefe, né, e vai trazer mais sobre a questão também da CID-11, né? Vai trazer alguns recursos, algumas informações importantes com relação ao burnout. Então, são particularidades, são informações interessantes, de uma maneira leve e com muitas referências, né? E aí ele fecha o livro falando um pouquinho sobre uma reflexão do futuro do burnout, né? O quanto o burnout está impactando hoje, e inclusive que a gente conversou aqui um pouquinho, né? Que a gente ainda não tem muita dimensão de qual o impacto futuro, né? De como que certos adoecimentos do mundo do trabalho vão reverberar no nosso futuro. Então, é interessante porque ele já nos faz pensar, né, em como isso pode impactar no futuro do trabalho, das organizações e também das relações. Então, assim, é um livro que eu estou ansiosa aqui para acompanhar nos nossos encontros. Legal. Obrigada, Tânia. E agora o livro Assédio Moral. Gente, esse livro, ninguém pegou ele lá na lista, eu vi, viu? Mas eu dei uma olhadinha aqui e vou falar um pouquinho sobre ele, né? Assim, assédio moral, violência perversa do cotidiano. É um livro que ele traz, né, assim, o assédio moral por diversas nuances, né? Vai linkar, né, com o conceito de perversão, né? O pessoal que gosta de psicanálise, né? Vai se deleitar, né? Para vocês verem, né, como o nosso clube de estudos, ele é diverso, né? E aí a gente entra nessa coisa do trabalho também, né? Então, ele vai falar sobre a questão da prevenção, ele vai falar sobre as relações perversas, ele vai falar sobre contextos, né? Contextos familiares e tal, e vai falar do contexto da empresa, né? E é bacana porque ele também vai trazer algumas dicas, né? Algumas práticas, algumas coisas para que haja essa conscientização, né? Para que não haja a questão assim, do vitimismo, para que haja a questão do reconhecimento, da conscientização de cada um, né? De cada papel dentro daquela relação tóxica, né, abusiva ou perversa, né, como ele coloca aqui. Achei super interessante, estava dando uma olhadinha aqui, né, agora, e vai ser muito bacana discutir isso em detalhe, né, assim, com mais aprofundamento e fazendo os links com as situações, gente, de casos práticos mesmo, né, porque a gente está dentro das empresas. Então, eu acho que cada pessoa que for conduzir o grupo daquele livro, ela vai poder agregar a vivência dela, a prática dela, né, àquele conteúdo, que eu acho que é isso que torna a história, né, extremamente rica de conteúdo e de conhecimento para todos nós, certo? Então, estamos aí, né, se ninguém quiser pegar esse livro, eu pego, não tem problema não. Agora, psicologia para a saúde mental e segurança no trabalho. Gente, quem está apresentando esses livros são os organizadores da comunidade de saúde mental e trabalho. Me veio essa inquietação, desse desejo de montar uma comunidade para aprendermos juntos, e aí algumas pessoas de cara toparam. Então, não tivemos aí a apresentação, até por conta do tempo, tá? Mas vocês vão ter a oportunidade de conhecer cada um e suas experiências. Eu conheci a Lúcia Simões agora, né, com essa questão da avaliação dos riscos psicossociais. Ela já trabalha há algum tempo com essa temática.
E eu achei bacana esse livro, inclusive ela colocou lá que em breve vai sair outro, mais atualizado, a gente pode mudar, né? Mas ela fala psicologia para a saúde mental e segurança do trabalho, né? Ela trabalha tanto a questão da avaliação psicossocial, a intervenção organizacional. Acredito que vão ter alguns encontros aí com o do Zanelli e algumas diferenças também. Alguém ficou com esse, gente? Do estresse? Sigo. Pronto, gente. Boa noite, né? Esse livro do Zanelli, ele é um livro que ele explora muito essa questão do estresse, né? E em diversos fatores. Ele vai explorar a questão das causas, das consequências, das estratégias que existem de intervenção, né? Como ele está trazendo aí, ele utiliza embasamentos de evidências científicas, né, para trazendo essas questões. E é muito interessante como ele vai trazer aí os fatores, né, que são muito comuns no ambiente de trabalho, como as demandas, a pressão por resultados, né, as relações interpessoais, né, então como tudo interfere, vamos dizer, dentro desse processo do estresse, né, e como que isso pode causar problemas de saúde, redução da produtividade, aumento de absenteísmo, né, dentro das organizações. Então, assim, ele vai trazer várias questões e também vai trazer propostas, intervenções, né, práticas, e como que as pessoas podem atuar com isso dentro das organizações. É mais um resumo. Tá. Gente, então olha só, vocês estão vendo a riqueza, né, que esses livros trazem de conhecimento, né, de provocação. Então, ela é um horizonte que a gente está trazendo, né, para estar discutindo com vocês, certo? Então, assim, pode estudar só em casa? Pode, mas essa riqueza, certo? Essa experiência que cada um vai trazer, né, à luz do livro, do conteúdo vai trazer, é riquíssimo, certo? Só você vivendo para você ver, compreender a troca, né? E assim, e a construção que a gente vai sair também, sabe, gente? Nós temos outras ideias que a gente pode produzir dentro desse clube de estudo, que você não tem ideia. Hoje já deu para... Já tem algum spoiler aqui. Ficar rico, né? Gente, para esse pré-lançamento, né? A gente está fazendo 12 parcelas de R$ 45,50. Se você pode vender a ideia para a empresa vai ser, para a gente já é, né, um valor simbólico, para a empresa vai ser ainda mais, a gente emite boleto, emite nota fiscal, tá? Para a empresa que quiser colocar ali os seus colaboradores para participar do clube de estudos. E, com certeza, a empresa vai ter esse valor de retorno investido, você pode, né, utilizar esse aprendizado tanto para a área clínica, para quem é psicólogo, na empresa, em consultoria, né, tem vários colegas aqui, psicólogos que trabalham com consultoria, com assessoria, que são professores, então, além da teoria, a gente vai trazer a prática, estudos de casos, né, e essa conexão, né, de pessoas, a gente compartilhar das nossas dores, compartilhar das nossas angústias, aqui a ideia sim, em algum momento, poder trazer profissionais, especialistas na área para dar uma aula para a gente, mas a ideia é que a gente troque, né? Que não tem ninguém que vai ensinar, mas, na verdade, todos nós vamos ter esse momento de ensinar. Fica esse convite para escrever essa história de cuidado juntos, né? Para esse primeiro momento, para quem participou até agora aqui com a gente, né? A gente tem um cupom promocional, que o cupom é ao vivo, que aí ficam 12 parcelas de R$ 40,96 ou 360 à vista. Eu vou mandar o link aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Júlia, pode só finalizar, perguntar algumas dúvidas? Isso não é aquela faculdade, não, mas aqui o lema é ensinar e aprender, né? Não é a faculdade, mas é ensinar. Aquela faculdade, não, mas é ensinando e aprendendo. A gente gosta. Mas a gente tem o nosso é mais legal. O nosso é o seguinte, é que vem, né? Vem com a gente, vem para a saúde mental, né? Assim, porque a saúde mental ela é construída a várias mãos. Né? Então, vem com a gente que essa construção vai ser riquíssima. Então, gente, vocês têm alguma pergunta? Daniele Alencar, o pagamento via boleto é somente no caso de empresa?
Não. Não, para as pessoas. Ah, eu preciso só confirmar, Daniela, se o Simpla aceita pagamento via boleto, tá? Eu vou confirmar direitinho e coloco lá no grupo. Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Quer dar algum feedback aqui desse Eu momento? fiquei com uma dúvida, Júlia. Vocês comentaram sobre as sessões, a possibilidade de encontros presenciais. Eu fiquei aqui em dúvida aonde vocês estão, porque eu estou em São Paulo. Então, eu fiquei com essa dúvida, se eventualmente a gente, né, participar, e eu não sei de que região são, para se faz sentido, né, estar... Você vai amar vir para Fortaleza. Aqui E, Renata, de repente, você pode divulgar... A gente faz híbrido também. E você pode divulgar a comunidade, de repente, em São Paulo. Certamente tem muita demanda, né? Para que a gente possa ir disseminando essa temática em todo o país. Tá. Então, você pode participar com a gente no formato online, quem sabe via algum momento, né? Conhecer a gente aqui em Fortaleza. Mas a gente pode pensar, e outros colegas, até essa semana eu conversei com um colega de Santa Catarina. Tá. Eu disse, bacana, vamos fazer um evento aí, vamos, né? E aí ela adorou a ideia. Certamente São Paulo tem, de fato, uma demanda muito grande. Sim. Então, daria para participar mesmo estando à distância. Com certeza, Renata. Será um prazer. Vão ser extras, né? Não estão naquelas datas, vão ser encontros extras. Tá. E começa quando? Eu não vi, eu vou acompanhar, mas começam quando? Cadê? Começa dia 24 de março. Ah, tá aqui, estou pegando aqui, estou vendo. Já vai lançar o livro, e no dia 24 de março a gente tem... 24 de março, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Tá. A gente vai divulgar o livro, a gente pensa em começar com o do Zanelli, que são os livros psicossociais, que é um PDF gratuito, é mais fácil a gente conseguir acessar, né? E é um tema aí que está bem quentinho, a gente pretende começar com esse tema. Mas, assim, para quem fizer a inscrição, gente, eu coloquei o link aí, tá? Quem for chegando, seja muito bem-vindo. Nós vamos enviar o link da gravação também. Estamos aqui com a fala da Carla. Gostaria de parabenizar a todos pela iniciativa em vários momentos. Vi vocês falando da realidade que encaro hoje é a necessidade de ter mais aprofundamento desse tema. Amém. Muito bom, Carla. Venha cá, venha conosco, venha trocar e trazer suas experiências também. Legal. Mais alguma dúvida, gente? Não? Acho que não, gente. Só agradecer, viu, por esse momento tão rico, tão inaugural. Já espero encontrar vocês aí nos próximos, viu? Tá ótimo. Muito bom. Continuar com essa comunidade gigante. Muito obrigada pelo convite. Tá, Foi obrigada, ótimo, realmente. Super Olha obrigada. Olha só, gente, antes de quem sair, ele vai tirar aquela foto, tá? Ele vai sair sem tirar a fotinha, não, né? Ele com essa cara de dodói, mas tudo bem, bora. E o link de inscrição já está aí no chat, certo? Para quem quiser participar, né? Fazer parte do clube, tá bom? E vamos para a nossa fotinha? Vamos. Abra a tela, gente. Tu consegue tirar? Tela. Isso. Consigo fazer um print aqui. Pronto, todo mundo? Priscila, Ana, vão querer? Vai para a comunidade também? Vai para a comunidade também. Gardene, abre aí, Lucilene, Terezinha, Suzete. Abre aí, gente. Pronto, já vou tirar, tá? Sorriso na tela. X. Tá certo, Gardênia, tudo bem. Deixa eu tirar agora aqui. Vai, só mais uma vez, gente. X. Prontinho.
Gente, Pode- muito obrigada, boa noite. Quero agradecer em especial aqui às pessoas da organização que toparam esse desafio junto comigo. Eu sou realmente uma pessoa muito que eu gosto, até a Gabi falou, enquanto realmente eu não consigo, não paro, porque de fato essa questão do aprender precisa ser constante. E aprender em cursos é bacana, aprender em livros é bacana, mas aprendermos juntos é muito mais enriquecedor e imbatível, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Esperamos vocês em outros momentos para que a gente possa unir forças, fazer realmente a saúde mental em várias mãos. Acho que a Raimunda quer falar. Raimunda levantou a mão. Fala aí, fala, Raimunda. Pode falar. Não, acho que... Microfone. Microfone. Abre o microfone. Eu não consigo. Vai lá, abre o microfone, Raimunda.